A pós-graduação, eu tenho certeza, ela vai se enriquecer desse processo. A nossa universidade vai se enriquecer ainda mais desse processo. E esses egressos, o que eles trarão? E o que eles trazem? As suas histórias, a sua forma de conhecer, a sua forma de ler o conhecimento, de ler e de fazer ciência. Trarão para nós novas temáticas diferentes daquelas que classicamente as áreas sempre lidam com elas. Temáticas que vão nos indagar a ponto de eu falar assim, acho que eu não sei trabalhar com esse tema, vou pegar uma orientação, vou pedir alguém para me ajudar e etc. Mas é um tema robusto, é um tema interessante de pesquisa. E nós, como pós-graduação, também vamos ter que mudar, porque não dá para fazer uma mudança radical, digamos assim, com uma modalidade de cotas e a estrutura ser a mesma. A estrutura disciplinar ser as mesmas, os mesmos temas, as aulas do mesmo jeito, etc. Então, a ação afirmativa, quando ela é bem implementada, as cotas, quando elas são bem implementadas, elas mexem com toda essa estrutura. As coisas não podem ficar mais as mesmas. E mais, nós vamos ser impactados, e já estamos sendo na graduação, no campo da ciência, da produção do conhecimento científico, a indagar a nós mesmos se as nossas categorias analíticas clássicas, convencionais, dão conta de responder às diferentes realidades e temas de pesquisas que esses outros sujeitos trarão. E esses outros temas de pesquisas têm a ver com a realidade de experiências sociais, culturais, políticas desses sujeitos e mais, tem a ver com a vivência que esses sujeitos vão construir na sociedade brasileira, outra, que é uma sociedade que implementa ações afirmativas. Então nós, do lado de cá, vamos ter que saber como lidar com os sujeitos que chegam e que, de alguma forma, nos pressionam, mostrando que é possível a copresença dos sujeitos que estavam do outro lado da linha. E é isso que os estudantes vão fazer conosco, e é isso que vocês já fazem conosco quando nós implementamos as cotas na graduação. Mostram que essa copresença é possível, mostra que essa copresença ela é tensa, mostra que essa copresença nos amadurece, traz conflitos, e os conflitos pedagógicos e científicos eles trazem, mas isso, gente, para mim, é o campo da ciência. Essa voz que acabamos de ouvir é de Nilma Lino Gomes, durante um seminário sobre ações afirmativas na pós-graduação que aconteceu na Universidade Federal Fluminense lá nos idos de 2016. Naquela ocasião, a Nilma ainda era a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos do governo de Dilma Rousseff. Aquele era um momento de tensão política, já que se tratava das vésperas do golpe contra a presidenta. Mas mesmo assim, a fala de Nilma é de entusiasmo. Meses antes, o MEC havia editado uma portaria normativa que dispunha sobre a indução de ações afirmativas na pós-graduação, sinalizando possíveis transformações nas universidades federais de todo o país. É muito interessante ouvir essa fala da Nilma depois de mais de 8 anos. Hoje, a gente está vivendo com mais concretude e intensidade as projeções feitas por ela, como, por exemplo, as tensões na produção do conhecimento trazidas por sujeitos que antes estavam nas margens dessa produção científica ou que eram considerados os ditos objetos de estudo, as pressões para mudanças na estrutura, organização e nos conteúdos dos cursos de pós-graduação, a denúncia do racismo institucional que se camufla em meritocracia e preciosismo acadêmico, enfim. Esses são apenas alguns exemplos das questões que hoje estão presentes nos programas de pós-graduação de instituições públicas do país, mesmo daqueles que ainda não adotaram as cotas. De acordo com o Observatório de Ações Afirmativas na Pós-Graduação, em 2021, dos 2.817 programas existentes no país, 54,3% tinham algum tipo de ação afirmativa voltada para pretos, pardos, indígenas, quilombolas, mães, LGBTQIA+, egressos de escolas públicas, dentre outros grupos. Bem, 54,3% ainda é uma porcentagem baixa para, de fato, tornar a produção de conhecimento, tecnologia e ciência no país mais diversa, representativa e inclusiva.
Contudo, é preciso destacar que, progressivamente, as instituições têm reconhecido, embora não sem intenções, a importância de enfrentar o racismo institucional e outros tipos de exclusão e vieses no mundo acadêmico. Enfim, é preciso reconhecer os múltiplos efeitos que as cotas já produzem na produção científica. Nesse episódio, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse debate sobre ações afirmativas na pós-graduação. Vamos contar com as valiosas contribuições de duas professoras, pesquisadoras e militantes que há anos trabalham no campo das ações afirmativas: Paula Barreto e Luciana Garcia Mello. Paula é socióloga, educadora antirracista, professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal da Bahia. E Luciana é professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou Milena Matheus e Carmo. Sou branca, nascida e crescida em Mauá, cidade da região metropolitana de São Paulo. Toda a minha trajetória escolar foi em escolas públicas. Sou também a primeira da minha família a ingressar em uma universidade pública. Ingressei na Universidade de São Paulo em um momento em que as cotas ainda não existiam, quando a USP era muito mais branca e elitizada do que é hoje. Mas terminei meu doutorado em 2022, vendo esse ambiente se modificar muito com a implementação das ações afirmativas na graduação e na pós. Hoje eu sou pós-doutoranda na Universidade Federal do ABC e pesquiso sobre os efeitos da ampliação do acesso ao ensino superior nas periferias de São Paulo. Este é o podcast Caleidoscópio das Ações Afirmativas, que faz parte do projeto de pesquisa Caleidoscópio das Ações Afirmativas, avaliações, experiências e alcances das políticas de cotas nas universidades públicas. Este projeto conta com uma rede incrível de pesquisadoras e pesquisadores de todo o país que trabalham com este tema. É coordenado por Paulo Sérgio da Costa Neves e financiado pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Olá, Luciana. Olá, Paula. Bom dia, Luciana. Um prazer estar aqui, participar desse programa. Bom dia, Paula. Eu gostaria de começar pedindo para vocês falarem um pouco sobre como se dá o debate sobre ações afirmativas na pós-graduação. A gente sabe que mesmo que o acesso ao ensino superior público tenha se ampliado com as cotas e também com a expansão de universidades, ele ainda é muito excludente e elitizado. Isso ganha proporções ainda maiores quando a gente fala de pós-graduação. Então, vocês poderiam falar um pouco sobre como começa o debate de cotas na pós, no que ele consiste e quais as principais tensões hoje para a implementação de cotas na pós-graduação? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que a demanda por ações afirmativas na pós-graduação, ela surge junto com a demanda por ações afirmativas na graduação. E o que vai acontecer é que lá no início dos anos 2000 nós vamos ter iniciativas muito pontuais, né? Por exemplo, o programa da Fundação Ford, né? Que era um programa de bolsas, né? Para ações afirmativas, né? Algumas poucas universidades, mas a gente só vai ter um volume maior de ações afirmativas na pós-graduação a partir de 2010, né? E mesmo assim são poucas as universidades, né? Que têm pós-graduação, ação afirmativa na pós-graduação. E aí tem várias questões. Acho que o primeiro lugar é que a ação afirmativa na graduação, ela é, acima de tudo, uma ação afirmativa que se construiu como uma medida de valorizar a escola pública, né? Ou a partir do reconhecimento de que a escola pública ela tem limites, que ela é deficitária, que ela está precarizada, nós precisaríamos ter ação afirmativa. Quando você olha para a pós-graduação, há um entendimento de que, bom, agora os alunos eles já fizeram uma graduação, né, numa universidade de qualidade, então não tem mais qualquer razão para que nós tenhamos que implementar a ação afirmativa. Esse é um dos problemas, né? Que é importante. Então, esse discurso, não, mas eles já são alunos daqui, né? O público majoritário ele vem do sistema universitário, vem de escola de boas universidades, né? Na sua maioria, então já não haveria mais razão para ação afirmativa. A outra questão é que a gente tem uma resistência enorme à cota racial.
A gente criou meio que. Eu vi uma vez o Luiz Augusto Campos falando que a gente tem um mantra, é racial, social, racial e social. Então, é sempre assim, né? A gente não consegue pensar em cota racial. A gente só consegue pensar em cota social e racial, como se essas coisas estivessem necessariamente imbricadas. Então, qual é o público das ações afirmativas, né? Acima de tudo, é o negro pobre, né? E isso é uma negação do racismo que faz parte da cultura do nosso país. Nós não conseguimos, né, quebrar esse imaginário de que se construiu de que nós não somos racistas, né? Essa é uma das lutas mais inglórias que eu acho que nós acadêmicos, os militantes, nós que também somos militantes, né? Nós não conseguimos quebrar, então, esse tabu. Então, as pessoas acreditam que não existe um problema racial e que o problema do negro é puramente social. Se ele estiver em igualdade de condições, então ele já não precisa mais de cota. Então isso acaba, né, colocando uma barreira para a adoção de ação afirmativa na pós-graduação, né? Há muita resistência, isso é um ponto importante. Luciana, a sua fala leva a gente a pensar como que as resistências às cotas na pós-graduação acaba demonstrando as múltiplas dimensões do racismo na academia e de sua negação. O acesso à graduação é apenas o primeiro passo no sentido de enfrentá-lo, não é? Muito chão ainda a gente tem pela frente. Agora uma pergunta para Paula. Pensando na implementação de cotas na pós como política, quais são os maiores desafios? E quais as condições e perspectivas em termos de carreira de pós-graduandas e pós-graduandos negros? É complicada, né? A situação da pós-graduação, enfim. É interessante porque, veja, se a gente for comparar pós-graduação com graduação, pensando em políticas de ação afirmativa, tem uma diferença dramática já a considerar, é que na pós-graduação as seleções são feitas de maneira autônoma e separada por cada programa de pós-graduação. Você não tem um processo seletivo unificado como tem na graduação. Então, um modelo de reserva de vagas como o que a gente tem é de mais fácil gestão e implementação na graduação, onde todo mundo entra de uma vez, era o vestibular e mudou as normas do vestibular. Quando você passa para pós-graduação, isso se multiplica, isso se, né, assim, desde a inscrição, você tem que se inscrever em cada programa, entregar os documentos em cada programa. Cada programa decide as regras, os detalhes. E quando vai ser, é tudo diferente. Então, para a gestão de uma política, isso torna muito mais complexo, né? E principalmente se você pensa em termos de você realmente garantir que lá na ponta esteja sendo adotado em todos os programas. Assim, a autonomia de cada programa de pós-graduação é grande. Tudo bem que tem uma regulação do Ministério da Educação, mas como cada universidade na graduação, enfim, a complexidade que já existe no sistema de cotas na graduação, ela aumenta muito desde, enfim, esse aspecto, né? Além disso, na pós-graduação nós temos a exigência dos produtos, né, que os estudantes preparem dissertações de mestrado, teses de doutorado, tem uma relação muito mais... Os projetos são individuais e os estudantes têm, enfim, dependem e, enfim, têm uma relação aí mais próxima com as suas orientações. Novamente, é uma multiplicidade muito grande, é um desafio enorme para quem vai fazer mestrado, doutorado. Nos programas de pós-graduação, eles, da pós-graduação, assim, dos diplomas aí obtidos, depende o acesso ao mercado de trabalho, em especial a carreira docente. Então, a disputa em torno dessas posições é muito maior e as oportunidades, as vagas, são em menor quantidade. Só para te dar um exemplo, na Universidade Federal da Bahia, até o presente momento, tem o único programa de doutorado em Ciências Sociais no estado da Bahia. Então, imagine, se você depende do doutorado para acessar a carreira docente, quantas vagas esse programa oferece por ano? E se falarmos em termos de docência,
a situação também se agrava, porque você pode até ser docente na graduação, mas para você acessar programa de pós-graduação, eu demorei alguns anos até me tornar docente de um programa de pós-graduação. É um espaço de mais prestígio do que a graduação, é decisivo para a continuidade e o acesso no mercado de trabalho, daí a disputa é muito maior e a resistência dos professores, dos docentes, do sistema de pós-graduação é maior. A CAPES, no sistema existe as exigências de produção, as exigências todas, a atribuição das notas, então há uma tensão muito grande, a coordenação exigindo, cobrando das orientações e dos estudantes. Então, é um lugar de altíssimo prestígio. Novamente, imagina o caso da Bahia, onde você tem até hoje um único programa de doutorado na área de ciências sociais. Então, eu, assim como muitas pessoas, tiveram que sair da Bahia para fazer doutorado. 20 vagas por ano é absolutamente insuficiente. Então, isso criou um gargalo que impediu muitas pessoas de seguir ou tentar a carreira docente ou outras posições mais valorizadas no mercado de trabalho. Ainda é muito restrito, as oportunidades são muito poucas. Aquele aumento que tivemos do sistema de graduação, do sistema de ensino superior brasileiro, com Reúne, criação de novas universidades, turno noturno, tudo isso só ficou restrito ao nível da graduação. A pós-graduação cresceu, sim, o sistema de pós-graduação cresceu e foi fundamental para que a gente tivesse acesso. Mas, veja, há uma concentração muito grande da oferta de vagas de pós-graduação no Sudeste. São Paulo e Rio, falando especialmente da nossa área de ciências sociais, que eu estou mais próxima. Então, há uma desigualdade nacional muito maior quando se trata de pós-graduação. Paula, a sua fala é muito importante, porque ela nos dá uma dimensão das desigualdades, não apenas em termos raciais, mas como também em termos regionais. Desigualdades que interferem no acesso à pós-graduação, mas também na carreira acadêmica como um todo. Luciana, você poderia falar um pouco também sobre o que você identifica como os maiores obstáculos para essas pós-graduandas, para esses pós-graduandos, isto é, sobre a permanência dos estudantes cotistas nos programas? Tem que pensar a pós-graduação como o topo da carreira universitária e ali existe, então, toda uma ideia de que determinados modos de avaliação, né, eles não podem ser colocados em xeque, né? Então, por exemplo, o aluno, pensando no mestrado, ele tem que terminar sua dissertação em 24 meses. Ele tem que terminar a tese em 48 meses. Ele tem que passar no exame de proficiência. Ele não pode ficar... ele tem que produzir, sabe? Tudo isso é importante na pós-graduação. Então, isso faz com que paire um medo, né, de se colocar um aluno que se suspeita, que é aquilo que eu falei. Existe uma suspeita em relação ao cotista. Tá? A gente não pode se enganar. Né? As pessoas desconfiam de que o cotista ele só é cotista porque ele tem uma limitação. As pessoas não conseguem entender o problema racial do país. Tá? Ou não conseguem entender porque eu estou sendo sutil. Na verdade, as pessoas são racistas. Né? Então, elas constroem uma imagem do cotista que desqualifica ele para estar naquele lugar. Então, a pós-graduação ela não seria um lugar para o cotista. Esse é um dos problemas muito sérios. A gente consegue ver avanços na implementação nas áreas que eu diria que são mais progressistas, né, ou que são mais abertas, de novo, as áreas humanas são as primeiras a adotar ações afirmativas, né, a maioria das experiências são nas áreas de humanas, mas, de novo, quando você vai para as áreas duras, elas não adotam ações afirmativas, ou elas só adotam quando isso se torna obrigatório. Esse foi o caso da minha universidade. Por exemplo, o programa de pós-graduação em Sociologia, ele adotou ação afirmativa em 2016, né? Não, minto, 2017. 2016 com a primeira seleção em 2017. O programa de educação, o programa de história, também tudo mais ou menos por esse período, né? Agora, em 2023, é que foi aprovada para toda a universidade ação afirmativa em todos os programas. E que se não fosse essa obrigatoriedade, provavelmente, esses programas que eu estou falando, da data mais exatas, eles não adotariam
ações afirmativas. Então, conforme você está dizendo, não é apenas uma questão de acesso, não é? Mas também de permanência. A gente sabe que dizer que o aluno concluiu o curso não significa necessariamente que ele teve uma boa permanência. Acho que permanência envolve toda uma série de questões que diria respeito, sobretudo, ao modo como se deu, como se construiu a trajetória desses alunos na pós-graduação. Porque é essa trajetória que vai dizer se esse aluno lá no futuro vai conseguir se tornar docente ou não, se ele quiser. Tá? Então, o aluno, por exemplo, que tem que conciliar trabalho e estudo, né? O aluno que não consegue fazer cursos ou atividades eletivas, né? Enfim, o aluno que não consegue ter uma dedicação exclusiva. O quanto isso vai pesar na carreira dele lá no final, quando ele for prestar um concurso público. Sem falar no baixo valor das bolsas, que é um problema seríssimo. A gente teve uma correção agora, que foi uma correção importante, mas nós ficamos 13 anos sem aumento de bolsa. 13 anos sem aumento de bolsa é algo inadmissível. Tá? É impossível. Eu fico pensando, se lá no Rio Grande do Sul que a gente tem uma maior oferta de cursos de pós-graduação e talvez os alunos não tenham que fazer deslocamentos, desculpa, tão longos. É difícil viver com uma bolsa defasada. Imagina um aluno que tem que sair, né, da Bahia e vir, né, para o Rio ou para São Paulo para estudar. Como é que ele vive com uma bolsa dessas? É humanamente impossível, entende? Então, por isso que quando a gente fica pensando, né, em questões de financiamento, né, questões de avaliação, isso tem um impacto direto sobre a política de ação afirmativa e muitas vezes fazem com que, ok, a política existe, mas ao mesmo tempo que ela está aí, existem elementos que o tempo inteiro trabalham para fragilizar essa política. É a forma que eu tenho para sobreviver, para pagar minhas contas, para me sustentar, para estar aqui. Inclusive, eu acho importante pontuar que a pós-graduação da USP, acho que a pós-graduação de forma geral, é um tanto quanto excludente, porque se você pensar que eu tenho matérias à tarde, matérias obrigatórias, disciplinas que eu tenho que cursar e não tenho uma bolsa. Aí você pensa, para quem que esse programa está formulado, né? Que é permanência para mim, não é só permanência para mim, é uma sobrevivência minha e coletiva, é uma sobrevivência da minha família, é um sustento da minha família. E por isso que eu transito por vários espaços. Eu devo receber uma bolsa da CAPES em breve, tenho expectativa disso, que é uma bolsa de pesquisa, uma bolsa acadêmica, que vai ser um grande diferencial, mas eu acho que é importante pontuar o quanto é excludente esse espaço de pós-graduação. Mas eu acho que é justamente por isso que eu quero estar aqui, que eu quero subverter. Porque a partir do momento que pessoas como nós, pessoas negras, periféricas, pobres, entram na graduação na universidade pública, entram na pós-graduação, no mestrado, desenvolvem pesquisas, a gente reformou os problemas de pesquisa. Aquilo que eram preocupações de uma classe média branca, de uma elite periferial, se tornam problemas da favela. Ou a gente sai da perspectiva de objeto de pesquisa. Esse é Paulo Pereira, mestrando em Estudos Culturais pela USP, no programa Vida de Estudante Periférico. Poderia falar também, né, do racismo, que acho que perpassa e é difícil, né, não mencionar, né, acho que a questão da permanência, ela envolve também uma questão de acolhimento, né? Uma questão do aluno conseguir se sentir bem naquele espaço universitário. E acho que na pós-graduação, essa construção de sentimento de acolhimento, ela é mais difícil do que na graduação, porque são menos alunos, porque você está entrando num espaço de poder, né? Você está disputando poder, e disputar poder é uma coisa que incomoda, né, quem está numa posição privilegiada. E aí a tua pesquisa, aquilo que você está produzindo, ela pode ser exatamente o lugar de ataque. Se eu não posso te atacar de forma direta, eu posso atacar o teu trabalho.
eu posso dizer que ele é subjetivo, eu posso dizer que você é meio militante, eu posso dizer que você não tem neutralidade, eu posso dizer que o seu trabalho não é relevante, e acho que tudo isso também envolve, né, tem a ver com dimensões da permanência que são cruciais quando a gente está num contexto de ação afirmativa. Indo então para o fim da nossa conversa, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre esse contexto que alguns trabalhos têm catado como universidade pós-cotas. Eu queria ouvir se essas políticas realmente estão contribuindo para tornar as universidades públicas, mais diversas, e se a produção de conhecimento tem realmente se tornado mais dinâmica e fértil com a chegada desses novos sujeitos, dessas novas perspectivas. E como isso tem pressionado não apenas estudos já consolidados, como também campos epistemológicos de diversas áreas. Bom, acho que, como eu falei, acho que os alunos eles estão realmente balançando as estruturas da universidade. Acho que isso é algo muito importante. E os alunos, muitas vezes, eles chegam já na pós-graduação e mesmo na graduação com algumas leituras que foram relegadas, né, no ambiente acadêmico. Então, estou falando de autores intelectuais negros que não eram lidos. Du Bois, Fanon, Césaire, para falar de brasileiros, Luísa Bairros, Lélia Lélia. Gonzalez, Virginia Bicudo, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, enfim, uma lista enorme de intelectuais negros. Ou seja, não faltaram intelectuais negros, faltou reconhecimento de sua relevância para a construção do conhecimento, né, e para as ciências sociais, né? Então, esses autores, todos esses intelectuais, eles foram colocados no segundo plano. E é interessante porque há, de fato, uma transformação no modo como se produz conhecimento, no sentido de que essas referências, elas estão sendo retomadas. Tá? E é interessante que questões que muitos desses autores colocaram nos anos 50, nos anos 60, 70, elas estão sendo reeditadas por esses alunos. Então, existem novas abordagens, existem temas antigos com roupagens novas. O pano de fundo das pesquisas me parece também ter virado um pouco para uma discussão sobre antirracismo. No fundo, eu acho que os alunos, eles, mesmo que não mencionem isso, eles estão questionando as condições de possibilidade de superação do racismo. E, por fim, acho que só para falar, me parece que tem uma questão importante aí, que os intelectuais negros dessa nova geração, eles, assim como os nossos precursores, eles assumem com muita naturalidade que eles têm sim um envolvimento com o objeto. Né? E é interessante porque esse envolvimento com o objeto tem justamente a ver com as suas experiências pessoais, com as suas experiências cotidianas. Porque racismo, para nós, não é um tema distante. Racismo faz parte da nossa realidade, é aquilo que a gente enfrenta todo dia. E é assim que os alunos escolhem seus temas, então eles têm um envolvimento com o objeto. E é por isso que eu falo que a produção desses acadêmicos ela tem uma dimensão de dor. Eu sou fruto dessa lei de cotas, né? Eu entrei em 2015, né? A gente tinha 3 anos de leis de cotas na UFRJ. Nessa época, a gente começa a ter a constituição, por exemplo, dos coletivos negros discentes. E é importante retomar essa história dos coletivos negros discentes. Muita gente, eu me incluo aí, só está na universidade hoje porque encontrou esses coletivos como estratégia de acolhimento, como estratégia de afeto nesses espaços, né? E como estratégia de construção de articulação política, de reivindicação institucional, de colocar para a universidade, não, nós não aceitamos o mínimo, não, nós não estamos recebendo esmola. Né? O mínimo começa agora. As cotas elas não são um fim em si mesmo, elas são um começo da nossa trajetória e das nossas reivindicações nesse espaço. Esse é Jorge Marçal, doutorando em Educação pela UFRJ, na live Cartografia das Narrativas sobre Trajetórias dos Negros e Negras da UFRJ. Houve uma interação, uma sinergia que me parece muito importante, é algo que eu tenho interesse e estou, né, de certa maneira, estudando agora. Houve uma sinergia muito importante entre o antirracismo e o feminismo.
Desde meados dos anos 90, já foi se formando o chamado movimento de mulheres negras. Antes disso, né, mas no meados dos anos 90, a gente já tinha intelectuais negras discutindo vários temas, e estas vieram a se tornar protagonistas, inclusive do movimento antirracista. Basta lembrar que na Conferência de Durban, em 2001, a Secretaria-Geral, assim, a representante, né, a pessoa escolhida, foi uma intelectual negra brasileira. Além disso, entre as lideranças da CEPI que nós já tivemos, acredito que 3 delas foram mulheres negras. Então, as mulheres, e em especial as mulheres negras, elas fizeram um caminho importantíssimo de atuar como ativistas e, ao mesmo tempo, atuar na academia, e na academia atuar tanto no campo dos estudos especificamente de gênero, quanto no campo nascente dos estudos étnico-raciais. Então, o que nós colocamos dentro desse todo esse contexto é nos posicionarmos como mulheres negras dentro de uma estrutura que só nos quer mortas. Porque dentro das estatísticas somos nós as que mais somos assassinadas, somos nós as que mais são invisibilizadas, somos sexualizadas. A nós não é acreditada a ciência, a nós não é acreditada a competência, não é acreditada a palavra. E do que tem de gente querendo falar por nós? Tem muita gente querendo falar por nós. E aí, o que nós precisamos? Criar dialética. Então, não adianta eu querer saber falar somente de buracos negros, falar da expansão do universo. Não, eu vou ter que saber que até eu conseguir encontrar o espaço dentro da academia, foi muito ônibus lotado, foi muita surpresa, foi muito olhar aqui, só quem é mulher negra entende esse olhar, né? Talvez o homem negro também entenda bastante, de que passa por todo esse contexto de se colocar como, não, eu estou aqui, mas estou aqui também com a minha pele, com o meu cabelo, com o meu nariz, com os meus lábios. Estou fazendo ciência para um Brasil melhor. Essa é Luciana Elias, doutora em matemática pela Unicamp, na live Mulheres Negras na Ciência. Então, insistindo nesse ponto que Luciana mencionou, nós, entre essa nova leva de estudantes que a gente foi recebendo, chegaram muitas mulheres, muitas estudantes feministas, já se considerando feministas, já tendo lido obras, já problematizando, por exemplo, por que não tem mulheres, não tem nenhuma mulher na lista de autores de referências de um componente. Essas pessoas se apoiaram nessa literatura feminista, que começou a circular. Isso cresceu muito do meado dos anos 90 para cá, de maneira que a gente tem traduções de várias obras de feministas estadunidenses, tivemos republicação de obras de intelectuais negras brasileiras, e agora já tem mais material para que essas mulheres possam se preparar mais ainda, e foi se desenvolvendo algo que eu vou chamar aqui, né, para ser sintética, de abordagem interseccional, que, a meu ver, constitui inclusive um novo enquadramento nesse período longo que começa lá no final dos anos 70, em que nós começamos a discutir desigualdades raciais, esse período denominado onde existe a vigência do paradigma das desigualdades raciais. Então, é algo que me interessa discutir, quer dizer, encontrar mais evidências de que, a partir de meados dos anos 90 e dali em diante, foi surgindo um novo enquadramento por dentro desse paradigma das desigualdades raciais, que é o que eu estou chamando de abordagem interseccional. E o efeito disso, o resultado disso em termos da epistemologia, dos conteúdos, é muito importante. Há uma conexão muito intensa com o ativismo, com a produção de conhecimento fora da universidade, conhecimento feminista, interseccional, isso tudo. E essa influência na academia, ela vai muito além da área de ciências sociais, alcança outras disciplinas das humanidades, como direito, educação, várias áreas, né? E se expande, inclusive, para outras áreas do conhecimento para além das humanidades. É muito, mas se
no início desse período de vigência do paradigma das desigualdades raciais, ao longo dos anos 80, anos 90, a sociologia e a antropologia centralizavam muito o debate sobre a questão étnico-racial. Nós perdemos essa centralidade porque hoje tem muita produção em educação, em direito, em artes cênicas, em letras e em várias outras áreas, até na saúde, né? Enfim, e isso é reflexo desse ativismo e que deixou, que veio de fora da academia e que, com o auxílio da existência das políticas de ação afirmativa, conseguiu fazer com que muitas dessas estudantes ou simplesmente ativistas, pessoas que já eram ativistas, se tornassem também intelectuais ou dentro da universidade. Paula, Luciana, queria agradecer imensamente pela conversa. Acredito que quem ouviu a gente até aqui deve estar sentindo o mesmo entusiasmo de Nilma na abertura do episódio, assim como eu tô. Temos muitos desafios ainda pela frente, mas as cotas vieram para ficar e os sinais mostram que elas têm sido capazes de realmente abalar as estruturas, como disse a Luciana, contribuindo para uma produção científica mais diversa e representativa da sociedade brasileira. Nós estamos vivenciando esse processo e também nos transformando com ele. Enfim, é com esse entusiasmo que a gente termina mais um episódio do podcast Caleidoscópio das Ações Afirmativas. Acompanhe nosso site, siga nossas redes sociais e não perca o próximo episódio. Até lá! Este episódio utilizou áudios de UniTV, TV Universitária da Universidade Federal Fluminense, canal N Periferias, canal 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, canal Proifes Federação. A direção e o roteiro é de Milena Matheus e Carmo, a montagem e o desenho de som de Anderson Souza, e este episódio contou ainda com o apoio do estúdio Oswaldo Porchat, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.